Bom dia na paz do Senhor Jesus, como é gostoso estar pela madrugada. Chegamos ontem de Jacareí, quase 11 horas, depois tomando banho, fui deitar quase meia-noite, mas estou aqui de pé, 15 para as 3, já adorando o Senhor, louvando o Senhor, e fiquei muito contente, tive um dia maravilhoso ontem, pude fazer visita no hospital para o nosso irmão José Francisco, encontrei já ele melhorando, porque a gente está intercedendo e Deus está fazendo milagre. Deus tem ouvido as nossas orações. Eu louvo a Deus por isso. E também pude, junto com o casal, né, pastor presidente de honra da nossa igreja, pastor Ivo e Mandirce, missionário Mandirce, fazer uma visita na casa do seu irmão André, da sua companheira ali, me fugiu o nome, me perdoe porque eu conheci ontem, e do pastor Antônio Duarte, né, que estava com um violão de 10 cordas lá, que eu não aguentei o tipo, tive que pegar o violão e tocar um pouquinho. E olha, que Deus continue abençoando esse povo que são os nossos irmãos. E aí eu louvei ao Senhor, porque pediram para me louvar ao Senhor com um hino meu de autoria, e eu louvei só com uma estrofe e um coro. Então eu quero trazer esse hino por completo e depois trazer uma palavra do Senhor aos vossos corações. E eu creio que a irmã Dirce vai fazer chegar isso aí para o nosso pastor André e também para o nosso pastor Antônio Duarte. Senhor, nos caminhos da vida encontro empecilho que quer me impor de ser o teu vaso, meu caro Senhor. Mas olhando pra ti, eu tenho vitória, não sou perdedor. Contigo na luta, tu és quem me escuta, já sou vencedor. Eu sei que sou um vaso tão frágil, um vaso de barro, mas tu és oleiro que me fabricou. Eu sei que sou um vaso tão frágil, um vaso de barro, mas tu és oleiro que me fabricou. Senhor, não me deixe sozinho, me dá teu carinho, me dá teu amor. Pois sem ti eu não vivo, não sou vencedor. Mas contigo na vida eu tenho vitória, não sou perdedor. Tu és meu abrigo, tu és meu amigo, tu és meu Senhor. Eu sei que sou um vaso tão frágil, um vaso de barro, mas tu és oleiro que me fabricou. Eu sei que sou um vaso tão frágil, um vaso de barro, mas tu és oleiro que me fabricou. Senhor, eu quero sentir a tua presença, teu grande amor. Quero ser o teu vaso, meu lapidador. Vem me purificar com o sangue de Cristo, o meu Redentor. Transforma minha vida, contigo a saída, não sou perdedor. Eu sei que sou um vaso tão frágil, um vaso de barro, mas tu és oleiro que me fabricou. Eu sei que sou um vaso tão frágil, um vaso de barro, mas tu és oleiro que me fabricou. Glória a Deus, este é o hino que nós, pela bondade do Espírito Santo, nos deu, e nós louvamos ao Senhor.
Irmãos, é muito bom a gente respeitar diretrizes e estarmos ouvindo a voz do Senhor em nossos corações. Eu quero meditar com os irmãos a palavra de Deus. E no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 12 em diante, vai falar sobre um acontecimento de um pacto que Deus fez com Noé. Diz a palavra de Deus assim: E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Aqui está a palavra de Deus. O que eu quero dizer? O Senhor sempre deixa a sua marca mostrando, e o arco lá no céu, que é o arco-íris, que a gente vê sempre quando chove, tem um sentido muito grande do pacto que o Senhor fez com Noé e com toda a terra, com toda a carne. Ele não destruiria mais a terra com água ou com dilúvio. Mas eu quero falar aqui sobre um acontecimento que a gente vê gerações que vêm novas, mudando tantas coisas, e a gente fica preocupado com essas gerações. Então, eu não sei como vai ficar esse vídeo, mas eu quero dar só um relato. A gente sabe que o anel, ele é um círculo, e ele traz para nós um significado muito grande. Lucas 15, 22, o pai do pródigo pôs um anel no dedo do seu filho, como sinal que ele tornara a alcançar o favor paterno e o poder que tinha antes. E nós vemos que isso foi para nós entendermos bem. E a igreja cristã adotou as alianças também como sinal no século IX, né, como símbolo de uma união e fidelidade entre casais cristãos. Hoje as alianças no casamento simbolizam principalmente uma promessa de um amor eterno, devoção, amor, lealdade, e seriam os votos de casamento. O anel tem como significado acordo ou pacto entre partes cujo o contexto envolve a união de um casal. O círculo que a aliança é formada não tem fim. Então nós precisamos prestar muita atenção com estas coisas. Mas eu quero falar de um círculo que nós temos nas igrejas Assembleia de Deus, que foi nascido de uma oração de mulheres guerreiras, e eu quero falar sobre isso aqui rapidinho. O círculo de oração tem sido um marco na história das Assembleias de Deus no Brasil. O trabalho nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 6 de março, tirei de fontes do Google, pode ficar tranquilo, e no dia 6 de março de 1942, pela pernambucana irmã Albertina Bezerra Barreto, falecida no dia 14 de agosto de 2008, aos 94 anos, e agora é espalhado até por países estrangeiros. A história veio através de uma menina, Zuleide, filha da irmã Albertina, acometida de uma enfermidade a qual não andava e nem falava, e os médicos deram para ela 8 anos de vida, assim consta na história. Albertina, mulher de oração e fé, convidou algumas senhoras de uma igreja para ajudá-la em oração, pedindo a Deus pela saúde de sua filha. E assim,
marcaram a primeira reunião no dia 6/3/42, no bairro recifense da Casa Amarela. 7 irmãs se prontificaram a estar junto, né? E o horário da oração deles era das 9 às 16 horas no começo. Depois foi até às 17 horas. Até que a criança começou a andar e a articular as primeiras palavras. Depois desta experiência, a atividade não parou. Logo foi inaugurado o primeiro círculo de oração. Dirigente, irmã Malparra Bezerra e irmã Albertina Barreto. E o trabalho se espalhou pelo Brasil e se tornou um dos principais trabalhos realizados pela Assembleia de Deus. A história do nome, a fundadora relata, foi por causa de um folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus. Quando ela estava orando, ela lembrou-se da mensagem e disse: circular os céus com nossas orações. Então isso aqui tem uma história, né? O ciclo de oração tem história. E agora, hoje, nós vemos gerações querendo mudar esses nomes, encontros de oração, encontro não sei do que lá. Sempre na história vai aparecer umas coisas assim. Mas nós precisamos privar aquilo que foi o começo. Nós precisamos ir para a origem das coisas. Nós precisamos voltar para as origens. E a gente vê pessoas que às vezes não buscam as origens das coisas e não entende. E nós vemos que o ciclo de oração é um trabalho muito importante na igreja. Nós temos pastores que intitularam até a regra para a liderança de ciclo de oração, regras essas que falam mesmo como se fossem obreiros, né? E são obreiras da casa do Senhor. Então nós não podemos perder, vamos dizer assim, as raízes que nós temos. Então precisamos ensinar os mais jovens que há um conceito de Deus, um respeito, uma reverência pelo círculo de oração. Quando Deus nos dá a graça de que o círculo mostra que ele não tem fim, ou seja, o anel que a gente coloca no dedo, ele não tem começo nem fim. E nós vemos que há uma coisa maravilhosa de entendermos isso, de podermos respeitar essas divergências de coisas, mas entender que isto aqui foi debaixo de orações de irmãs que começaram um trabalho praticamente o dia inteiro orando e intercedendo, e Deus o aprovou. Então foi aprovado por Deus, porque às vezes a gente muda certos tipos de nomes, queremos, não sei qual é o fundamento, mas nós precisamos buscar as coisas nas raízes, raízes que o Senhor quer, raízes que nós precisamos voltar às origens, a qual o Senhor Deus soprou em nós o fôlego de vida, sermos bastante compreensivos que as coisas que nascem custou orações, dedicações, e esse nome não é um nome qualquer. Círculo, quando fala em círculo, ele não tem começo nem fim. Nós precisamos que é uma aliança, o pacto que as irmãs fizeram de orar com o Senhor, pacto do círculo de oração. Então o círculo, ele é só para nós entendermos que o círculo é como se fosse, não tem mais volta. Vamos, como o casamento, quando se coloca a aliança e o noivo e a noiva fazem um juramento que até a morte os separe. E nós precisamos entender isso. Então, eu gosto de ficar com as coisas que têm fundamentos, as coisas que vêm de origem. Então, eu mesmo gostaria que esse nome Círculo de Oração não seja assim atropelado por qualquer coisa, porque essas irmãs são irmãs guerreiras que nos ajudam em oração. Então, o círculo de oração é uma coisa importante na igreja que a gente adota. Eu louvo a Deus pelas irmãs de oração e precisamos orar mais porque a gente ainda tem conversado pouco, intimidade pouca com o Senhor. Então eu deixo aqui esse esclarecimento, né, das origens que eu peguei no Google, fonte. Eu vou falar para os irmãos que eu pego essas coisas de fonte, eu leio para mim poder interpretar. Isso aqui é uma história, está com registro, com fotos das irmãs antigas e das Assembleias de Deus que começaram a buscar o Senhor em oração. E às vezes a gente não vai buscar essas histórias, e aí a gente fala assim: não, vamos fazer assim agora diferente, isso aqui é mais bonito, eu acho que fica mais bonito. Irmãos,
Deus, ele está na simplicidade. Foi ele que fez, foi ele que colocou essas coisas. Vamos voltar para as origens, vamos voltar para o primeiro amor. Isso é muito bom, a gente entender essas coisas. E você me perdoe se eu estou falando uma coisa que é incoerente, talvez você ache que é incoerente, mas eu me porto dessa forma. Não sou antigo, não aceito que. Eu não sinto velho, embora já tenho os meus 60, mas eu não me sinto velho, eu me sinto novo. Mas tem coisas que a gente não pode deixar ir avante, porque tem raízes, e raízes profundas, porque mulheres de oração são mulheres que têm intimidade com Deus. Então, eu agradeço a Deus pelo ciclo de oração, apoio o ciclo de oração na igreja. Eu não frequento muito o ciclo de oração com as irmãs, mas frequento os dos varões, e a gente vê que hoje tem o ciclo de oração dos varões. E se você entender o que é círculo, né, aí você já vai entender uma circunferência, né, o que ela é. E a gente vê se tem começo e fim na circunferência. Não tem. Então, o círculo de oração veio através de Deus para ficar. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, grave no teu coração e aí nós vamos andar de conformidade às coisas que Deus tem trabalhado no passado. Em 1942, imagina, Deus já pensou e deu isso a uma irmã serva de Deus. Nós não podemos jogar essas histórias de qualquer maneira. Que Deus abençoe os irmãos, fique com esta palavra, e eu sei que tem mulheres e homens, né, no ciclo de oração, os varões, orando, e eu peço mesmo a vossa oração para que eu possa prosseguir fazendo esse trabalho do Senhor pelas madrugadas. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te abençoe neste dia de hoje, e tenha um ótimo dia na presença do Senhor, e fica aqui o meu registro de que eu busquei em fontes, né? E se alguém tiver uma fonte e disser que eu estou errado, então a gente precisa buscar uma fonte mais exata. Mas eu creio que esta é exata, porque está aí falando das Assembleias de Deus também. Que Deus te abençoe nesta manhã e, se possível, inscreva no meu canal. Isso é bom que as irmãs ficam inteiradas nas histórias do ciclo de oração e possam entender essas mulheres guerreiras que fazem parte do círculo de oração. Deus vos abençoe. Inscreva no meu canal. Eu agradeço e peço oração, viu? Também preciso muito das orações dessas guerreiras e desses guerreiros que estão infundados em ter intimidade com Deus e falar com Deus, da qual eu pela madrugada também estou aqui e converso com o Senhor, depois lanço um vídeo curto de 20 no máximo, e às vezes extrapolo, mas é a palavra de Deus. Eu estou contente com Jesus e fiquei contente de encontrar esses irmãos lá, conhecer mais uma família, né, abençoada por Deus. Levo aqui o meu apreço a essas famílias. E olha que maravilhosa, que coisa maravilhosa a gente poder sair fazendo visita, louvando ao Senhor, adorando o Senhor, levando a palavra de Deus aos corações. Que Deus te abençoe nesta manhã. Fique com esta palavra, meu amigo, e um ótimo dia abençoado para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.